Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Eu amo fazer isso só para ver que um monte de gente nem para virar o pescoço consegue, né? Tá tão ruim o negócio aí assim, gente. Se não tiver ninguém bonito aí, você vai ter que se contentar, porque olhar aqui para cima vai ser um desgaste, né? Só está eu e o pastor Roberto aqui. Uma alegria voltar aqui a esse lindo ministério. Cumprimentar aqui a apóstola Verbênia, o apóstolo Célio. São amigos, conselheiros. Conheci há pouco tempo e parece que a gente já se conhece há 1 milhão de anos, né? Eu queria ter duas coisas: a ousadia dela e o tamanho dele, né? Aí eu estava feito, né? Mas é no tamanho só na vertical, na horizontal não, viu? Só, né? Só esticadinho assim, né? Cumprimento aqui também meus amigos, o pastor Renato, que saiu lá de Nova York para me trazer aqui de carro. Pense numa luta. Nós íamos de lá do norte para cá e ele fez esse favor para mim. Deus te abençoe, viu, Renato? Amanhã ele volta sozinho para lá e eu volto para o Brasil. Obrigado por tudo. Deus te honre e te enriqueça, sempre. O Wilson, que está aqui fazendo aí as nossas postagens. Pastor Roberto, que é meu, mas está emprestado aqui, né? Deus abençoe você, a sua família. E o pastor Adriano, que eu vi por aí em algum lugar, foi arrebatado. Ah, está ali. O pastor Adriano é um amigo lá de Newark, está aqui conosco também. Deus te abençoe. Quem trouxe Bíblia? Então abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Eu, por exemplo, liguei a minha Bíblia, né? Que não é minha, é emprestada. Eu estava com a Bíblia ali com a letra tão pequena, eu falei, não vou conseguir enxergar, né? Mas foi com essa, é que já faz muito tempo, eu envelheci, né, agora. Aí o pastor Renato me emprestou o iPad dele. Chique esse negócio, né, mano? Carta aos Gálatas, capítulo de número 2. Carta aos Gálatas, capítulo de número 2. Tem que fazer bonito aí hoje, hein? Porque eu estou transmitindo pelo meu Facebook. Eu só tenho 4.400.000 pessoas assistindo o culto agora. Então você vê se dá muito glória a Deus, viu? Porque o nome da igreja é Fogo e Glória. E aí você fica aí com essa cara feia, ninguém vai entender nada, né? Carta aos Gálatas, capítulo de número 2, está escrito assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que tinham se entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem sob servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, isso não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ter alguma coisa ou ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse também operou em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que não fôssemos, ou para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. Amém.
até aqui. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, incline a sua cabeça mais um minutinho. Senhor, eu te agradeço, eu te exalto, eu te glorifico. Mais uma vez, a sua igreja fala contigo em primeira pessoa. Agora nós não estamos em um monólogo, Senhor, estamos em um diálogo. A sua igreja ergue a voz aos céus e os céus respondem com a presença doce do meigo Espírito Santo. Eu estarei ministrando a sua palavra com ousadia nesta noite. E eu peço que o Senhor prepare os corações para que recebam a sua palavra que será plantada. Senhor, que esta semente caia em um solo fértil e que todos saiam daqui possuídos de temor e tremor pela sua santa presença. Deus, fala conosco, é o que eu te peço agora e sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem tomar seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Vai dar certo? Só um minutinho, é você que tem que arrumar, então a gente tem que esperar. Então vamos esperar, né? Então vai, arruma aí. Não consigo pregar com esse negócio me atrapalhando, não. E você que está me vindo aí pelo Facebook, é assim mesmo que acontece, às vezes dá problema, né? Se a gente voltasse na época da roça, né, não tinha nada disso. A gente pregava na garganta, os instrumentos eram um pandeiro e uma sanfona, e a gente adorava Jesus na beleza da sua santidade. Mas, como as coisas são modernas, né? A igreja é moderna, está tudo moderno, a gente tem que se adaptar. Mas já está pronto aqui. Ih, agora ele foi arrebatado. Agora ficou sério, né? Dá um glória a Deus aí para empolgar a gente. Até ele chegar, vamos pregando aqui. O que eu vou pregar nessa noite vai mudar a sua história para sempre. Pelo menos o irmão disse amém, esse acredita. Os outros foram tudo na falsidade, acompanharam. Vou falar de novo. O que eu vou ministrar essa noite vai mudar a sua vida para sempre. O texto que o Senhor me deu essa noite é um texto difícil até de ser lido. Imagine ser compreendido ou interpretado. A história desta noite, eu digo história porque eu costumo dizer que eu não sou um pregador do evangelho comum. Eu sou um contador de história. Eu sei narrar histórias da Bíblia. E todas as vezes que Deus me dá uma história, e aqueles que estão me ouvindo conseguem absorver a história, eles saem do culto um pouquinho melhores do que entraram. Então eu quero que você agora respire fundo para receber a palavra, e quanto mais você puder adorar a Deus, faça, porque isso é um culto racional. Amém? Vivo está. Pronto, acho que agora deu certo. Uma salva de palmas aí aos que tentaram arrumar. Vamos lá, Roberto, agora? Então vamos ver se ele consegue fazer funcionar o teclado. Eu só consigo operar se tiver anestesia, né? Pronto, a música é anestesia. Só um pouquinho mais baixinho, porque eu vou pregar só até 2 da manhã, tá bom? Pronto. Voltando então. Como eu disse, o texto dessa noite, ele é difícil até de ser lido. Imagine interpretado. O texto dessa noite, ele narra a história de uma das maiores personagens da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, que é o apóstolo São Paulo. Diga comigo, apóstolo São Paulo. Pergunte quem está do seu lado, conhece Paulo? Diga, tem certeza que conhece Paulo? Então me empreste aí a sua mente, porque eu quero plantar dentro dela algumas revelações acerca do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele é uma incógnita. Ele é um acidente de percurso.
Na verdade, ele é um elemento surpresa do reino de Deus na terra. Explico. Jesus, quando passou por aqui, entre centenas de discípulos, ele levantou para si 12 apóstolos. A gente sempre fala que Jesus tinha 12 discípulos, quando na verdade ele tinha centenas de discípulos. Ele tinha na verdade 12 apóstolos. 12 o quê? Eram esses 12 apóstolos responsáveis para dar o prosseguimento da obra de Deus aqui nesse mundo. Eram esses 12 homens que seriam a continuação do ministério de Cristo. Todavia, aconteceu algo estranho. Eles não deram conta de carregar a cruz até o fim. Eles não tiveram a aptidão de obedecerem o ID na plenitude dele. Porque o Senhor havia dito a eles: vocês vão ser testemunhas aqui, ali e acolá. Vocês vão receber autoridade para ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os... A igreja aqui é treinada até os... E estava indo tudo muito bem, até que o poder desceu sobre eles. E quando a inspiração desceu sobre Pedro e ele pregou o seu primeiro sermão, Pedro ficou espantado com o resultado da unção que veio sobre ele. Ele pregou uma mensagem e de repente ele tem 3.000 convertidos em um só culto. Somente umas 3 pessoas entenderam, eu vou melhorar. Pense num pregador que prega um evangelho que ninguém nunca tinha ouvido, numa terra que eles já têm uma religião extremamente poderosa. Eles são descendentes de Abraão. E ele prega sobre um Cristo que andou na terra, que era carpinteiro. E quando ele termina de pregar, acusando aquele povo de terem matado o seu Cristo, mas o seu Cristo tendo ressuscitado ao terceiro dia, 3.000 almas se convertem ao evangelho. Se eu perguntasse que é o apóstolo Célio e a apóstola Verbênia, como é cuidar de uma igreja desse tamanho, tenho certeza que eles iam dizer: é um Deus nos acuda, né? É um Deus nos acuda. Imagine você de início receber de presente uma igreja com 3.000 membros. 3.000 membros. E assim começa o ministério de Pedro. Aí Pedro resolve fazer um segundo culto. Olha só, não é uma sequência de cultos. Ele fez um culto e 3.000 pessoas se converteram. Ele faz o segundo culto, quando ele prega, 5.000 pessoas se convertem. Em 2 cultos ele tem 8.000 membros. Ai, Jesus amado. Com 8.000 membros nas mãos, sabe o que Pedro fez? Disse: pronto, não preciso pregar para mais ninguém. Já tenho a igreja dos sonhos. Tenho 8.000 membros dizimistas, 8.000 membros ofertantes, 8.000 membros que acreditam na minha palavra como sendo profética. Pedro se empolgou tanto com a igreja que ele disse: Jesus está voltando, todo mundo vende tudo que tem e coloca aqui nos meus pés. Pense em 8.000 membros ficando sem casa, ficando sem fazendas, e depositaram tudo aos pés de Pedro. A igreja que Pedro começa a administrar, ela se torna uma igreja gigantesca, poderosa, rica. E quando Pedro vê que o evangelho chegou em Jerusalém, ele envia os outros para as províncias. Saem dali de Jerusalém, vão para a Judeia, Samaria e param por ali. Esqueceram os confins da terra, esqueceram os povos bárbaros, esqueceram os pagãos, esqueceram aqueles que tinham 1 milhão de deuses. E ao esquecerem esses, eles provocaram o coração de Deus. Por que é que a igreja de Jerusalém começa a ser perseguida? Ela começa a ser perseguida porque ela não pratica o ID. Ela começa a ser perseguida porque ela peca com o pecado da omissão. Ela não cumpre o ID, porque o ID era para todo mundo. Só que Pedro e os demais disseram: não, se salvamos só os judeus já está bom demais. E quando Jesus percebe que a sua igreja não vai crescer, porque os que estavam à frente dela acharam que ali era o topo, o Senhor envia um sopro de perseguição sobre a igreja. A perseguição é extremamente violenta. Crentes começam a morrer. Pessoas são espancadas em praça pública. E nesse íntere aparece um homem de 1,5 metro de altura, uma cabeça desse tamanho, calvo por natureza. Há quem diga que ele era caolho e manco de uma perna. Olha a criatura que vai se levantar contra a igreja. 1,5 metro de altura, calvo por natureza, uma cabeça gigante, caolho e manco de uma perna. Alguém pode dizer: pastor, um homem de 1,5 metro de altura com essas qualidades ou esses defeitos, a gente acaba com ele num sopro. Só que esse homem não era normal, ele era uma besta fera desenfreada. Pergunte por quê?
Só falo se todo mundo perguntar e o sonoplasta aumentar o meu microfone aqui. Vou perguntar de novo, por quê? Primeiro, porque ele não é um judeu comum, ele é um judeu rico. E todo rico é arrogante. Não existe rico que não seja arrogante. Todo rico se estriba em cima do seu potentado, do seu dinheiro. Por isso Jesus disse na Bíblia que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, por causa da sua própria arrogância. Paulo é rico. Ele é rico e não é só um homem rico, ele é um homem estudado. Quem já leu na Bíblia que Paulo era doutor da lei? O que é ser doutor da lei? Muitos crentes têm, com certeza, a ideia de que doutor da lei era um sacerdote. Mas Paulo não é sacerdote, não pode ser, porque ele não é da tribo de Levi. Ele é da tribo de Benjamim. Como ele é da tribo de Benjamim, ele não pode ser um sacerdote. Mas a Bíblia afirma que ele era um doutor da lei. A Bíblia está falando aqui em ipsis literis, ela está sendo pragmática. Paulo é doutor em leis, ele é advogado. Ele estudou aos pés do Dr. Gamaliel na Universidade de Jerusalém. A maior mente pensante do mundo antigo, daquele tempo, que era um filósofo, foi daqueles que ministrou ao apóstolo Paulo a maior doutrina que os romanos deram ao mundo, que foi o direito. O direito romano é um dos pilares de sustentação, inclusive, do Ocidente moderno. Então Paulo aprende direito e ele se torna advogado. Pense no homem rico que é advogado. Sendo advogado de família influente, ele consegue algo fenomenal naquele mundo antigo. Ele consegue dupla cidadania. Ele é judeu e é cidadão romano. E isso dava a ele poderes. Ele não é só um homem rico, não é só um homem estudado que tem cidadania dupla. Ele é poliglota. Quando a Bíblia diz, ele falando, eu falo mais língua do que todos vocês, tem crentes que já entram no mistério, né? Diz, meu Deus, Paulo tinha um dom de variedade de línguas. Podia até ter. Mas quando ele diz, eu falo mais língua do que todos vocês, ele está dizendo, eu sou poliglota. Então pense no homem que tinha todos esses atributos. Era para ele ser um homem feliz, sim ou não? Mas não era. Pergunte por quê? Creio que por causa da sua aparência. Creio que por causa da sua religião. Ele diz, ninguém aqui foi mais fariseu do que eu. E ser fariseu hoje, para nós tem conotação de alfinetagem, de religião mórbida. Mas naquele tempo era ser um religioso extremista. Era ser mais santo do que o próprio Deus. Era ser mais realista do que o próprio rei. É isso que o apóstolo Paulo era. Eu fui o maior fariseu desta terra. E todo fariseu tinha um sonho. Pergunte qual? Todo fariseu queria ser um nazireu. E o que é ser um nazireu? Era ser escolhido por Deus no ventre da mãe, nascido para uma missão angelical na terra. Na Bíblia Sagrada inteira temos 3 nazireus: Sansão, João Batista e Jesus Cristo. Por que os 3 são nazireus? Porque um anjo apareceu à família dos 3 e anunciou o nascimento deles antes deles nascerem. E eles nasceram por vias divinas, porque as mães não podiam ter filhos. Então eles nasceram por uma escolha divina. Quem nascia por essa escolha divina era chamado de nazireu. E o nazireu tinha algumas leis sobre ele que os outros não tinham. O nazireu não podia tocar em coisa morta. O nazireu não podia beber bebida forte. E o nazireu não podia raspar o cabelo. Paulo é o maior de todos os nazireus. Só que como nazireu ele não pôde executar o maior desejo de um nazireu, que era fazer o voto do nazireado. Quer perguntar por quê? Porque ele não tem cabelo. A calvície dele era uma doença. Até hoje, quando você anda aqui pelas ruas dos Estados Unidos, você vê aqueles judeus ortodoxos usando aquelas roupas escuras. Olhe no cantinho aqui da cabeça deles, vocês vão ver uma trança. Quem já viu isso? Eles são fariseus. E eles fizeram um voto do nazireado. Porque lá no livro de Levítico está escrito, se você não nasceu nazireu, faça o voto. Ou seja, se um anjo não apareceu à sua mãe e você não foi escolhido para uma missão específica, mas você quer ser escolhido, faça o voto e Deus te tornará um nazireu. Só que Paulo não pode executar essa lei porque ele não tem cabelo. Por ser um homem de 1,5 metro de altura, com defeitos, ele não consegue arrumar uma esposa. Por isso ele termina os seus dias solteiro. Por isso ele conta, batendo no peito, dizendo, bom seria que vocês fossem como eu, que não se casassem. Mas como vocês não são, é melhor casar do que se abrasar.
E Paulo, por não ter casado, arrumou um problema para todos nós que somos casados. E quando chegar no céu, eu vou pegar ele pela orelha. Porque ele deixou conselhos, né? E um dos conselhos que ele deixou para nós que somos casados é esse: vós maridos, entendei vossas mulheres. É fácil falar, ele não teve uma. Como é que você vai entender uma criatura que enxerga diferente da gente? Vocês sabiam disso, que mulher enxerga diferente da gente ou não? Alguém aqui já sofreu? Cadê os homens casados aqui desse lugar? Pois bem, vocês já sofreram para vir para o culto alguma vez ou não? Ela começou a se arrumar 2 horas antes de você. Você foi, se arrumou, está sentado esperando ela mais 2 horas depois. Isso quando tudo dá certo. E quando você começa a escutar: não tem nada para vestir hoje, não tenho roupa para colocar, você desesperado corre até o quarto, dizendo: meu Deus, roubaram toda a roupa dela. Aí você chega no quarto, você não consegue andar. Tem roupa em cima da cama, roupa no chão, roupa em cima da bicicleta ergométrica. O guarda-roupa está tombado, o closet está virado. Mas a criatura não está enxergando nada. E não adianta discutir. Tenta pegar uma roupa, põe essa, tenta fazer isso. Porque você não coloca essa, ela vai falar 1 milhão de coisas para você. Então, Paulo falou para a gente entender uma criatura que não tem como entender ela. Com todo respeito, como é que você entende uma criatura que sangra 5 dias por mês e não morre? É sério, Brasil. Pois bem, esse Paulo que tem problemas internos, que tem crises existenciais, ele precisa colocar toda aquela frustração que ele tem. Aqui entra a área da apóstola Verbênia. Ele pega toda a frustração dele e ele precisa colocar aquilo para fora. Ele precisa exteriorizar. E não é que ele encontrou um meio. Ele ficou sabendo que o judaísmo, a religião dele, autorizou perseguir um povo que começou com uma nova religião que tinha um apelido chamado O Caminho. Mais tarde o caminho vai se chamar cristianismo. E ele então pega toda a frustração que ele tem com a sua própria vida, com a sua existência, com a sua religião, e ele transforma aquilo em ódio. E ele diz: eu vou fazer um bem para o meu Deus matando os outros. E ele começa a perseguir a igreja. Ele tem tanto êxodo que os romanos, inteligentes como eram, não queriam problema com os judeus, sabendo que ele era cidadão romano e era autoridade, era um advogado, não iam ter problema com leis. Eles dão a ele cartas. Ele recebe cartas da sua religião e do mundo romano, que dão a ele autorização para fazer o que quiser com esses crentes que ele está encontrando no meio do caminho. E é esse homem que agora, amparado por leis romanas e judaicas, recebe de presente de Roma 3 soldados. Quantos soldados? 3 soldados pretorianos. E eu quero que você memorize esses números que eu estou dando, porque já a gente vai, eu estou colocando as peças, nós vamos montar o quebra-cabeça. Imagine você um homem de 1,5 metro de altura, com 3 guardas romanos pretorianos. Caminhando pela rua, você olhava e via 3,5 homens. 3 soldados romanos e a metade de um ser humano. São esses 3 homens e esse pequenino, na verdade 4 homens, que vão assustar a igreja de Cristo, que vão colocar os crentes para correr no mundo antigo. São esses 4 homens que colocam a igreja de Jerusalém de joelhos. Só que eu falei para vocês que a igreja de Jerusalém tinha quantos membros em 2 cultos? Não ouvi? 8.000 membros se esconderam de 4 homens. Por onde ele passava, ele deixava um rastro de sangue. Em todos os lugares que Paulo de Tarso chegou, as pessoas morriam e os que não morriam fugiam. As igrejas começaram a ficar isoladas e abandonadas. Lembra que eu disse no início? Jesus levantou 12, os 12 não deram conta. A perseguição vem porque eles não fizeram o que Jesus mandou fazer. Então o inimigo pega uma oportunidade e diz assim: então já que o Cristo deixou perseguir, vou destruir a igreja dele. E ele pega uma pessoa de autoridade. Paulo está indo pelo caminho da cidade de Damasco, a cidade mais antiga do mundo que ainda existe. Ele está no caminho de Damasco e os 3 guardinhas de chumbo que estão com ele estão dizendo para ele: você é o cara. Mas por que eu sou o cara? Onde você chega, você apavora. Essa religião nova aí está com os dias contados. Você fechou essa religião em todos os lugares que você passou. Você é poderoso. Enquanto ele está caminhando, acontece um fenômeno. Ah, Jesus. Uma luz explode diante dos olhos dele.
Essa luz não vem só com cores, ela vem com calor. O calor é tão intenso que ele que estava na frente foi atingido frontalmente. E a luz com o calor derreteu os olhos dele. Os soldados que estavam ao lado dele saíram correndo. A Bíblia diz, obstante não verem, saíram correndo de temor. A pergunta que eu sempre me fiz, por que Paulo não correu também? Os outros correram. Por que Paulo não correu? Paulo não correu primeiro porque ele conhecia a religião. E ele sabia que de Deus não dá para correr. Não dá para fugir de Deus. Quando aquela glória explodiu diante dos olhos dele, ele encontrou um método de não morrer. Jesus não foi ali para brincar de deixar o homem cego e depois curá-lo. Se eu entendo meu Cristo, Jesus desceu ali para matar esse nanico. Pergunte por quê? Porque não tinha homem para defender a igreja dele. Não tinha macho para defender a igreja dele. 8.000 membros fugiram de 4 homenzinhos. Por todo lugar que ia, todo mundo fugia. Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê João? Cadê os pais da igreja? Cadê os fortes? Ninguém conseguia ficar diante de um homem de 1,5 metro de altura com 3 soldadinhos de chumbo amparando ele. Jesus olhou do céu, olhou para baixo, deve ter se mexido no trono e disse, pai, vou ter que quebrar uma lei. Qual, meu filho? O senhor sabe que nós nunca nos intrometemos no ministério um do outro. O Velho Testamento foi o Senhor que foi lá na terra e eu fiquei quietinho. O Senhor subiu, eu desci. Eu fiquei lá e disse, eu vou e o outro vai vir no meu lugar. Eu terminei o meu potentado, voltei ao céu e o Espírito Santo desceu. É o Espírito Santo que tem que cuidar disso. Pai, mas o Espírito Santo não é um espírito de guerra. Ele é tranquilo. Ele é um cavalheiro. Ele é um espírito de paz. Ele é um gentleman. E daí, filho? E daí, pai? Se eu depender do Espírito Santo, a igreja lá ele não vai poder defender, porque não é do caráter dele matar ninguém. O Senhor não pode ir. Os anjos estão aqui. Pedro, Tiago e João fugiram. Pai, me dá uma oportunidade. Do que, meu filho? Eu disse que eu ia ficar aqui, mas eu vou ter que descer lá, porque estão tocando na minha noiva. E ninguém toca na minha noiva. Jesus sai do céu e explode diante de Saulo. A intenção era matá-lo. Só que o nanico era tão inteligente que quando o olho dele derreteu, ao invés de ele começar a gritar de dor e sair correndo, ele caiu de joelhos. E não existe homem tão grande diante de Deus quando ele está ajoelhado. Quando ele caiu de joelhos, a ira do Eterno cessou. Imagina Jesus olhando para ele, respirando forte. Ele ia matar. Só que como Jesus é a sabedoria encarnada, apóstolo, ele cria um mecanismo tão interessante que seria contra tudo que o mundo moderno conhece. Imagine você se a Souza Cruz, companhia de cigarro, contratasse o Neymar para fazer propaganda de cigarro. Daria certo? Não, porque um atleta, ele é símbolo de saúde. Imagine alguns anos atrás no Brasil, quando o Leonel Brizola brigava com o Roberto Marinho, não esse aqui, mas o dono da Rede Globo. Imagine se a Rede Globo chamasse, eu quero chamar aqui o Dr. Leonel Brizola para fazer propaganda da Rede Globo, para ser o garoto propaganda. É coisa impossível. Aí sabe o que Jesus tem como ideia? Ele olha para aquele nanico que está com o olho vazado, mancando de uma perna, 1,5 metro de altura, frustrado, uma besta fera, cheio de crises existenciais. Ele diz assim, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te transformar no garoto propaganda do Evangelho. Você vai de assassino a plantador de igreja. Você vai deixar de matar e vai dar vida. E não pense que eu estou te perdoando pelo que você fez, não. Você matou meus filhos. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Era Jesus dizendo assim para ele, se eu te matasse seria muito pouco por tudo que você fez. Você vai morrer pelo Evangelho, mas não é agora. Primeiro você vai sofrer. Você vai naufragar 3 vezes. Vai ser jogado de cima de muralhas. Vão cuspir em você. Vão te abandonar. Você vai passar fome. Vai passar sede. Vai passar frio. Vai perder a família. Será deserdado. E aí sim, depois eu vejo se eu te deixo morrer ou não. Ele fica cego, mas vivo. A Bíblia diz que ele sai dali e vai para uma terra encontrar um amigo, um tal Simão o Curtidor. Se você for em Israel, a casa de Simão Curtidor ainda existe, à beira-mar.
Foi para esta casa que ele foi. E nesta casa, ao chegar, ele se isolou num quarto e foi jejuar. Estou falando que ele conhece a religião? Ele começou a jejuar, cego, jejum e oração. Enquanto ele está jejuando e orando, acontece um fenômeno. O Eterno no céu resolve ungí-lo, resolve levantar ele como ministro, resolve dar a ele uma unção para ser um obreiro da igreja. Pastor, por que fenômeno? Isso acontece até os dias de hoje, você já vai entender. O fenômeno é que quando Deus quer levantar um pastor, geralmente ele vai e fala com o pastor da igreja. Deus toca no pastor, diz: aquele homem, aquela mulher tem vocação. Jesus não foi no pastor da igreja. Ele não foi falar com Pedro, nem com Tiago, nem com João. Jesus foi da casa de um profeta chamado Ananias. E o Senhor disse: Ananias, levanta-te, pega óleo de azeite, anota o endereço que eu vou te dar. Rua chamada direita. Lá tem um homem que precisa ser ungido, e eu levanto ele para o meu ministério. Ananias não pertence ao alto clero. Ai, Jesus. Ananias não pertence à convenção da igreja. Ananias não senta no púlpito da igreja. Ananias é só um vaso, um profeta que Deus usa aqui, usa lá e usa acolá. E geralmente, profeta não é muito bem-vindo. Profeta e sacerdote batem de frente. O sacerdote é o que lidera, o profeta é aquele que Deus manda. O sacerdote é aquele que cuida, o sacerdote escuta o povo, vem Deus, o povo está precisando disso, daquilo. Aí vem o profeta escuta Deus e vem puxar a orelha do povo. É o inverso, entendeu? O sacerdote escuta o povo e fala com Deus, o profeta escuta Deus e fala com o povo. O sacerdote diz: vamos levantar um altar bem bonito. Vem o profeta e diz: destrói esse altar que não presta, tem que fazer um altar novo. Ao invés de Deus ir falar com o sacerdote da igreja, foi falar com o profeta. O profeta deve ter pensado: por que eu? Mas quem pode manda, quem tem juízo. O profeta, mesmo achando estranho, pegou o chifre de azeite, a carteirinha de membro, a pastinha com os dados da convenção, apóstolo Berbênia, e ele foi sair. Botou a mão na fechadura da porta, pastor Renato. Quando ele foi abrir para sair, ele resolveu fazer uma pergunta: Senhor, o senhor deu o endereço, o senhor falou que é um homem, mas o senhor não me falou o nome. Qual é o nome do homem que eu tenho que ungir mesmo? E Jesus grita com ele: Saulo de Tarso. O coração de Ananias quase sai pela boca. E eu imagino Ananias olhando para fora, ver se ninguém escutou aquela heresia. Fecha a porta, põe um chifre de azeite, a bolsa. Senhor, pois não, Ananias, é ele mesmo? É ele. Mas esse não é aquele? É aquele. Mas ele não mata? Mata. Ele não destruiu? Destruiu. Mas ele não presta. Jesus se ajeitando no trono de novo, eu e as minhas criaturas. Eu crio a igreja e o homem acha que pode mandar nela. Não pegou? Vou falando de novo. Eu crio a igreja, eu morro na cruz do Calvário por ela, eu sou o dono, mas o homem quer mandar nela. Eu escolhi e o homem está dizendo que não presta. Eu vou ter que ensinar ele uma coisa. Ananias, pois não, senhor, esse Saulo não presta para você, porque você enxerga só um palmo na frente do seu nariz. Mas para mim, ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. E por que ele é um vaso escolhido para Deus e é rejeitado pela igreja? Porque Deus enxerga onde a igreja não enxerga. Deixa eu te dar uma palavra que eu só fui aprender agora, que eu estou com quase 100 anos de idade. Deus não erra quando chama ninguém. Eu estava estudando esses dias, apóstolo Célio, sobre a arca de Noé. Eu comecei a rir sozinho. Porque todo mundo pensa que Deus só chamou para a arca Noé. Mas não foi só Noé que entrou na arca. Noé, na verdade, era o único digno de entrar na arca, porque ele tinha currículo. Noé era um homem justo, era um homem temente, por isso entrou na arca, amém? Me conta como era a vida da mulher de Noé, e dos filhos, e das noras. A Bíblia não fala nada deles, se eles eram bons, se eram ruins. Noé tinha currículo, a família não tinha, e entrou na arca. Agora, pior do que a família que não tinha currículo, é o outro grupo que entrou e Deus disse: Noé, quem vai chamar esse sou eu, viu? Não é você não. Você entra com a sua família e fica lá dentro. Aí Deus começa a gritar: cobra!
rato, escorpião, gambá. Eu estou chamando vocês para dentro da arca, porque a arca é minha, não é de Noé. Ah, meu Deus, pega essa palavra. A arca não é minha, a arca é de Deus. Então Deus chama para a igreja quem Ele quer. E quando Ele chama, cumpre a nós, temos que sofrer igual sovaco de aleijado para suportar a criatura. É claro que eu, como pastor, já cheguei num 5 na minha igreja e falei assim: você não pode mudar de igreja. Eu te dou carta de recomendação, eu pago o seu salário por um mês, vai embora daqui. Jesus nunca faria isso, né? Porque eu sou homem, às vezes eu não tenho paciência. Mas o certo era a gente receber todos os que entraram aqui e termos paciência. Porque se Deus os chamou para cá, é porque Deus viu alguma coisa neles que nós não vimos ainda. E eu vou repetir: Deus viu algo em você que ninguém ainda viu. Beto, mude a música para mim. Ananias vai, unge esse homem. Quando ungiu ele, o olho dele abriu. Abriu o olho, ele começou a abrir a boca. Pergunte para quê? Danou a pregar. Começou ali dentro da casa, daqui a pouco foi para o meio da rua. Tem uma pracinha até os dias de hoje lá na frente da casa de Simão Curtidor. A redondeza toda foi atingida pela palavra daquele nanico de 1,5 metro pregador. Quando a notícia chega lá em Jerusalém, os de Jerusalém querem vir ver para ver se é verdade. Pedro, Tiago vieram. Pedro e João vieram, melhor dizendo. A tradição diz que eles ficaram de longe, vendo e ouvindo. E o que eles viram e ouviram apavorou-os. Ao invés da igreja ficar feliz, os líderes da igreja ficaram preocupados. Porque eles ouviram aquele nanico pregar e descobriram que, primeiro, o nanico tinha tudo o que eles tinham. E segundo, o nanico tinha coisas que eles não tinham. O que ele tinha, pastor, que todos tinham? A unção e a vocação. Porque a unção e a vocação vêm do céu. Só que Pedro e João são pescadores, analfabetos. João vai aprender a ler e escrever com 60, quase 70 anos. Por isso ele escreve o Apocalipse mais tarde, com 90 anos. Pedro nunca soube ler nem escrever. As suas encíclicas que nós temos aqui foram transferidas para o papel de pessoas que ouviram ele falar e melhoraram a sua língua. Pedro era um pescador. Então o que Pedro e João tinham? Unção e experiência, andaram ao lado de Jesus. Então quando eles veem Paulo pregar, eles veem que Paulo tem unção, porque a unção vem do céu. Só que quando eles ouvem melhor, eles ficam apavorados, porque Paulo tem conhecimento. Paulo tem letra. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo não é um pescador, não é um Zé Mané, é um advogado. E agora os líderes da igreja, quando vem aquele homem pregar com aquela eloquência e com aquela graça, começam a olhar um para o outro e dizer assim: eu acho que nós vamos arriscar o nosso ministério. A apóstola já entendeu. Se a gente der trela, ele vai voar. Se abrir oportunidade, ele vai nos engolir. Nós vamos acabar perdendo o nosso apostolado para esse nanico aí. Então a gente tem que dar um jeito nele, mas sem ofendê-lo. Então Pedro e João se reúnem com Paulo e dizem: irmão Paulo, que bom que Deus lhe converteu e ele mudou o seu nome. Só que temos um problema. O problema é que se o Senhor ficar conosco, a perseguição será dobrada. Quando a notícia chegar lá, que o homem que tinha cartas de Roma e dos judeus para perseguir a igreja, quando descobrirem que ele se converteu, vão ver que o cristianismo é mais perigoso do que eles pensavam e vão matar ele e todos nós. Então o Senhor precisa nesse momento obedecer a gente. Todo novo convertido obedece. Pois não, o que é que eu tenho que fazer? O Senhor vai voltar para a sua casa e vai ficar quietinho. Quanto tempo? Até a poeira baixar. Até o quê? Deixa eu perguntar para você, quanto tempo leva para um escândalo cair no esquecimento? Quanto tempo leva para uma poeira baixar? Ninguém disse para ele se era uma semana, um mês, um ano. O apóstolo Paulo voltou para a cidade de Tarsis, e quando entrou em Tarsis, entrou novo convertido, e o novo convertido é fanático por natureza, apaixonado. Ele entrou dentro da casa dele, danou a pregar para o pai, para a mãe, para todo mundo. O resultado, expulsaram ele de casa. Ele foi deserdado. Ele
não conseguiu mais emprego na cidade de Tarsis. O seu escritório de advocacia faliu. Ele poderia ter pegado uma profissão de ser intérprete. Ninguém queria ser interpretado por um maluco. O homem que passou a vida toda no bem bom, agora é obrigado a aprender a trabalhar com agulha de tricô. Aí você vai vendo na Bíblia dizendo: e eu aprendi a costurar tendas, para não morrer de fome, para não morrer de sede. E é nesse período que ele passa nesse sofrimento, porque ele foi abandonado pela igreja, que o caráter dele acaba sendo transformado. Ele que já tinha traumas, o trauma dele aumenta, é potencializado ao máximo. E ele se torna um eremita, uma pessoa difícil de lidar. Ninguém conseguia caminhar com Paulo. Quem conhece a biografia dele como eu conheço, você vê que todos que andavam com o lado dele só dava certo quando ficavam quietos. Quando tentavam questionar, tinham que se separar dele. Ninguém conseguia andar com ele. O apóstolo Paulo uma vez gritou assim: olha, esse João Marcos que está aqui hoje não presta para caminhar comigo, manda ele embora daqui. No fim da vida, quando ele está morrendo lá atrás das grades, ele manda uma carta para Timóteo, diz: Timóteo, aquela capa que eu deixei em Troas, traz para mim, e traz também João Marcos, aquele que eu mandei embora. Hoje eu vejo que ele é uma bênção na igreja. Mas teve um tempo que Paulo mandou ele embora, não queria saber se ele ia ficar crente ou não. Pense num homem que, quando pegou um crente em pecado na igreja de Corinto, escreveu assim: eu vou entregar a alma desse crente para o diabo. Imagina um pastor entregar a alma de um crente para o diabo porque o crente pecou. E tudo porque ele cometeu um pecado que não tinha nome. Capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios: é sabido que é entre vós que um filho dormiu com a mulher do seu pai. Não é o filho dormir com a mãe, porque isso é incesto. É o filho dormir com a mulher do seu pai. O pai era viúvo ou divorciado, casou de novo, o filho foi e dormiu com a mulher do pai. Paulo não sabia como lidar com esse pecado. Sabe o que ele fez? Entregue na mão do diabo. Queria congregar na igreja dele? Estava todo mundo lascado, né? Pois bem, é esse homem que vai nutrir esse sentimento de abandono por um tempo. Como eu disse, quanto tempo você suportaria o abandono daqueles que deveriam te amar? Quando ele escreve a carta aos Gálatas, um texto que eu li, ele conta para nós. Ele começa o texto dizendo: há 14 anos atrás, Paulo foi abandonado por 14 anos. 14 anos sem ver nenhum crente. 14 anos sem ter alguém para discipulá-lo, para amá-lo, para instruí-lo. Por 14 anos ele passou necessidades. Por 14 anos ele foi aprendendo do jeito que dava. Por que é que você acha que toda vez que ele está pregando, ele faz questão de dizer quem ensinou ele? O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Entende por que ele escreve isso? Ele está dizendo: eu não recebi de Pedro porque ele não teve paciência de me evangelizar. Não recebi de João porque ele me mandou embora da igreja. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensino. Paulo entra numa faculdade diferente da de todos. Ele entra numa faculdade transcendental. Ele começa a ser tomado em sentidos. O Espírito Santo se torna amigo dele. Na ausência de homens, o Espírito Santo se torna amigo do homem. Vou falar de novo porque isso aqui tem uma revelação aqui. Quanto mais amigo de Deus é, menos amigo dos homens você se torna. Quanto menos amigo dos homens, mais amigo de Deus você se torna. Todos os grandes líderes, todos os grandes pastores, todos os grandes profetas eram seres que viviam isolados, eram incompreendidos, porque eles viam o que ninguém via, eles ouviam o que ninguém ouvia, eles sentiam o que ninguém sentia. Então eram chamados de esquizofrênicos, malucos, doidos, idiotas, ignorantes, fanáticos, santarrões. E parece que nos últimos anos ninguém mais quer ser chamado assim. Os crentes querem conforto, os crentes querem ser populares, os crentes querem ser amados por todo mundo. Quer ser amado pelos velhos da igreja, pelos jovens da igreja, quer ser amado pelo mundo, quer ser amado por todo mundo. E não dá. Ou você faz uma escolha, ou deixa essa escolha de lado. Quanto mais perto de Deus você está, mais longe dos homens você fica. Quanto mais perto dos homens você está, mais longe de Deus você fica. É você quem escolhe. Tem o ônus e tem o bônus. O bônus é a graça, o ônus é a solidão. Ficar perto dos homens tem o bônus, você terá 1 milhão de amigos, mas tem um ônus, você nunca verá além de um palmo na frente do seu nariz.
Quer ser usado por Deus? Você tem que renunciar. Quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Você tem que abrir mão dos seus próprios prazeres, dos seus próprios desejos, de uma vida normal. Porque o poder de Deus não é normal, é sobrenatural. E Deus não pode dar o sobrenatural para alguém que quer levar uma vida comum. Deus não pode encher você do Espírito Santo se você se enche de um monte de porcaria e de tranqueiras. Agora, se você se abstém das coisas do mundo, o Senhor te enche dele. É um pacto. Os dons desapareceram da igreja simplesmente por isso. Eu ainda, quando criança, vi na igreja dons. Eu estava vendo aqui a pastora Aline cantar. Não sei se é pastora, se foi consagrada, Aline. Eu me lembro dela ir na minha igreja quando eu era garoto. Ela era de colo. A equipe Obras de Amor ia cantar na minha cidade. Quando eles chegavam, a igreja parava, porque eles não só cantavam, haviam dons dentro deles. Profetas, tinha quem tinha visões, tinha quem interpretava línguas. Quando eles chegavam, a igreja ficava apavorada. A gente queria ver o sobrenatural e víamos. Eles foram, pregaram para nós, cantaram para nós, e o nosso grupo buscou os dons, porque eles disseram que Jesus dava para quem buscava. Como é que você acha que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tinha referências. As minhas referências eram espirituais. As nossas referências hoje são esses coachings. A referência nossa hoje são aqueles que falam mais bonito, aqueles que cantam mais bonito. A gente não procura mais aquilo que é sobre-humano. Nós queremos a voz afinada e o instrumento melhor tocado. E nem sempre isso é graça, isso é talento. Não adianta ter o dom e não ter o doador. Não adianta ter o dom e não ter o doador. E agora, quer sentir uma dor violenta? Carisma sem caráter não presta. Porque o carisma é o dom. Mas se você tem o dom e não tem caráter para ter o dom, não presta, vai virar uma maldição na sua vida. Muitos que recebem o dom não sabem lidar com ele. Aí terminam de que jeito? Humilhados e jogados na beira da esquina. É um cantor que o ano retrasado cantou muito, enchia estádios, agora está aí dizendo para todo mundo que está acima da média. É um pregador dizendo, não, ninguém prega como eu canto. Ninguém pode fazer isso. Porque o carisma não pode suplantar o seu caráter. É melhor você ter caráter do que ter carisma. É melhor você ser uma pessoa séria, respeitada, do que você ter um dom e jogar esse dom pelo ralo, deixar a sua vida inteira desaparecer. O apóstolo São Paulo recebeu esta graça. Como ninguém queria cuidar dele, o Espírito Santo cuidou. Olha a revelação para você, querido. Isso aqui é uma palavra para homens e mulheres que vieram aqui nesta noite. A igreja não lhes deu oportunidade, e a religião lhe oprimiu, e te deram 1 milhão de pesos sobre os seus ombros, disseram, ou você faz isso ou você não recebe isso, e você acabou não fazendo nenhuma coisa e nem outra. Terminou seus dias aqui ou me vendo aí pelo Facebook, sentado em casa. Hoje é domingo, devia ter estado na igreja e não foi, porque não aguenta mais ouvir ninguém. Um homem de paletó e gravata pregando não te inspira mais, porque você olhou para homens. E eu estou aqui para te dizer que quando alguém ama a Deus, não importa se homens te dão atenção ou não. Se os homens não te visitam, o Espírito Santo te visita. Se os homens não te dão uma chance, o Espírito Santo te dá essa chance. Paulo tinha tudo para ter se tornado um ateu. Ele teve uma experiência com Deus, se converteu e foi abandonado. Foi abandonado por quê? Porque ele tinha dons. Porque alguém que não confiava na sua chamada achou que ele podia tomar a dele. Recebe esta palavra. O que é seu ninguém toma. A porta que Deus abre para você é bênção só para você. Quem tentar entrar por ela morre. Deus abriu o mar vermelho para quem passar? Deus abriu o mar vermelho para qual povo passar? Para qual povo? Israel. O mar vermelho se abriu, Israel passou, sim ou não? Teve mais alguém que tentou entrar pelo mesmo caminho. Quando tentaram no meio do caminho, o que foi vida para Israel foi morte para os egípcios. O que Deus tem para você é seu. Você só tem um inimigo capaz de roubar o que Deus tem para você. E não é a igreja, e não é ministério, é você mesmo. O seu maior inimigo é você. Bem como o maior profeta da sua vida também é você.
Tem pessoas que viajam centenas de quilômetros para ouvir um profeta, quando na verdade o maior profeta da sua vida você pode encontrar ele na frente do espelho. É você quem determina o que você quer na vida e onde você vai chegar. E Deus não pode te dar aquilo que você não deseja. Deus pode dar um upgrade no seu desejo, mas Ele não pode te dar aquilo que você não deseja, porque Deus não é tirano. Ele trabalha com o seu livre-arbítrio. Você diz eu quero, o Senhor diz então eu te dou. Só que Deus sempre dá mais do que a gente pede. Entendeu? Agora, ficar chorando na frente do espelho até cair lágrimas, ficar se sentindo o verme do carrapato, ficar a vida inteira fazendo aquela teologia do inha. Vocês conhecem a teologia do inha? A teologia do diminutivo. Eu sou uma pessoinha, moro numa casinha, tenho uma filhinha, uma mulherzinha, vou naquela igrejinha daquele apostolinho. Eu tenho um carrinho, eu tenho uma profissãozinha, uns dolarzinhos no bolso. A pessoa não confia nela, ela é tão insegura que tudo para ela é pior do que tudo. Deus nessa noite quer arrancar essa teologia maldita de você. Ele quer te dar a teologia do ão. Você é uma bênção, você é um campeão. O Senhor vai te levantar com poder e glória, mas você tem que acreditar nisso. Você não pode sentir pena de si mesmo. 14 anos abandonado, costurando tendas. Ele estava tão raivoso que as pessoas, diz a história, que não conseguiam dialogar com ele. Chegavam e diziam, está aqui a tenda. Ele tinha uma tabela, diz, o preço é esse, busque dia tal, e só. Quando perguntava para ele, você tem pai? Ele dizia, nem mãe. Papo reto. 14 anos depois, quantos anos depois? Mude a música, Beto. Tem uma igreja orando lá em Jerusalém, uns crentes orando. E no meio da oração, o Espírito do Senhor levanta um profeta. E o profeta grita, apartai para mim Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Ah, pastor, não tem nada de novo nisso. Tem, porque em Jerusalém só tem Barnabé, não tem Paulo. E Paulo não é nome judeu, é grego. O irmão que recebeu a profecia chamou Barnabé e disse, Barnabé, Deus falou que é você e Paulo. E quem é Paulo que vai comigo? A gente não sabe, não tem nenhum Paulo aqui. Barnabé pega os livros de história da igreja, de como a igreja começou, procura os irmãos mais antigos, e ele chega lá na casa de Simão Curtidor. Simão ainda está vivo, e Simão diz para ele, passou por aqui um homem chamado Saulo, e na noite em que ele esteve na minha casa, o Senhor mudou o nome dele para Paulo. Esse homem está na cidade de Tarsis. E Barnabé vai para Tarsis. Ao chegar em Tarsis, ele bate de porta em porta e ninguém conhece o tal de Paulo. Aí ele se lembra que falaram que o nome dele antigamente era Saulo. E Saulo, que na verdade não é Saulo, é Saul. O nome no original é Saul de Tarshite, Saulo de Tarso. Então dão a ele o endereço, só tem um eremita ali, mas cuidado que o homem é bravo. É um nanico que só Deus na causa. Aliás, que nanico que não é invocado, né? Todo baixinho é extremamente invocado, né? Tá aqui a revelação em cores. A história diz que Barnabé entrou dentro da tenda e Paulo achou que ele ia costurar a tenda. Pode deixar a tenda aí, o preço está aqui, e busca dia tal. E Barnabé disse, não, irmão Paulo ou Saulo, meu nome é Barnabé, sou presbítero da igreja de Jerusalém. Estávamos em oração e o Espírito Santo falou no seu nome. E ele disse que tem uma obra na minha vida e na sua. E eu vim aqui saber se o irmão tem coragem. A história diz que Paulo não disse nada. Se levantou, quebrou a tenda dele inteira, amarrou o que era importante, foi lá na calçada, subiu na sua caminhonete, porque ele tinha um camelo, um dromedário. Não entendeu? Caminhonete, camelo. Vou falar de novo. Todo baixinho gosta de carro alto. Paulo vai lá fora, sobe na sua caminhonete, amarra no seu camelo, o seu dromedário, sobe em uma das corcovas e grita, irmão Barnabé, vamos embora. Eu estou atrasado, tem 14 anos. Tem 14 anos que eu estou no óleo. Ai, Jesus. Você está pronto para entrar comigo na revelação? Então se ajeite aí, Roberto, me ajude. Barnabé só é escolhido para ser obreiro porque ele é rico. Barnabé era um presbítero que era empresário no ramo de madeira, lá em Jerusalém. Todo mundo via que ele era um homem temente a Deus.
A tradição diz que os obreiros daquela época sabiam que Barnabé queria ser pastor, mas não tinha igreja para ele pastorear. Como não tem igreja para ele pastorear, e Deus usa o vaso em profecia, Pedro é obrigado a arrumar uma igreja para ele pastorear, porque o dízimo dele era muito alto. E como era muito alto, ninguém quer perder o dizimista alto. Então Pedro pergunta aos irmãos: como é que nós vamos fazer para não perder Barnabé e para que realizemos o sonho dele? Alguém diz: ó, tem uma igreja que mata pastores. Aqui não tem, né? Só tinha lá em Antioquia, na minha cidade, né? Tem uma igreja que sepulta ministérios. Sério? Onde que é essa igreja? Antioquia. E por que sepulta pastores? Porque é um povo pobre. A cor da pele deles é acima do caucasiano. Eles sofrem preconceitos por serem ignorantes, por serem pobres e cheios de doença. É uma igreja que não consegue manter um pastor. E Pedro então diz: calma aí, se não dá para manter um pastor, Barnabé é rico, não precisa de dinheiro, ele só quer realizar o sonho dele. Então a gente junta o útil com o agradável. Mande ele para essa missão. E o tal do Paulo? Não existe Paulo, isso é coisa de profeta louco. Mas Barnabé achou o Paulo. E os dois foram para Antioquia. Chegaram em Antioquia, uma igreja caindo aos pedaços com meia dúzia de membros. E Barnabé todo feliz, é o primeiro culto que ele vai dirigir. Ele não é pregador, mas ele conhece a homilia do culto. Ele sabe como começa: 3 hinos, oração, leitura, oferta, oração de novo, uma palavrinha rápida, terminou o culto, amém. Está feliz, era o sonho dele. Então ele faz tudo isso. Só que ele tem uma agravante: ele tem o Paulo. E ele diz assim: bom, irmãos, estamos aqui, a igreja de Jerusalém me mandou, nós temos o culto, vamos assim, vamos cantar. Na hora da pregação, bom, eu vou deixar o irmão Paulo pregar, né? Ele está deixando Paulo pregar porque ele não sabe pregar. E ele deixou Paulo, e Paulo foi pregar. E quando Paulo vai pregar, pense no negócio. Se você tem paciência de me escutar, imagina ouvir Paulo pregar. 14 anos esperando uma oportunidade. Estava daquele jeito, cuspindo fogo pela venta. Pregou a Bíblia inteira em 5 minutos. Começou em Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esther, Só, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântaros, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Sofonias. Pregou a Bíblia inteira e o povo ficou louco. Barnabé disse: eita, que eu arrumei um pregador bom. Deu certo, eu abro o culto, faço oferta e ele prega. Irmão Paulo, o senhor vai ser o pregador oficial agora. Oh, glória. Segundo culto, aqueles crentes que estavam no primeiro disseram: gente, tem um pregador bom e um pastor bom. Os crentes que estavam fracos começaram a vir para a igreja. E Paulo começou a preparar aqueles sermões. Os primeiros cultos foram uma espécie de laboratório. E aqueles crentes foram os cobaias de Paulo. Eu imagino que aqueles crentes ficaram loucos, porque Paulo era maluco. E Paulo começa a pregar, e a glória de Deus começa a descer. Em um culto, Paulo começa a orar em línguas. Barnabé abre os olhos, mas se lembra: em Jerusalém tem isso também. Pedro falava em línguas, então isso aqui está normal. Ele fazendo o relatório do culto. No outro culto, a igreja começa a encher, Paulo pregando, e ele resolve orar para o batismo com o Espírito Santo. E Barnabé com o olho aberto. Daqui a pouco os crentes em Antioquia começam a falar em línguas, e o Espírito Santo desce sobre eles. Barnabé vai com o relatório. Aqui em Antioquia, Jesus tem salvado, renovado e batizado com o Espírito Santo. Até aqui está tudo bem, amém? Só que Paulo está daquele jeito. Próximo culto, ele está pregando, os crentes dando a falar em línguas. Paulo para e diz assim: ei, irmão, você? Sim, o que foi? Você sabe o que você acabou de falar? Ele disse: não, eu estou falando na língua que o senhor falou que é dos anjos. Você não sabe, né? Mas eu sei. Como o senhor sabe? Deus me deu interpretação de línguas. E Paulo interpreta a língua do irmão. Barnabé arregala um olho e diz: eu não lembro disso em Jerusalém. Ah não, mas teve o dia que o Espírito Santo desceu e as pessoas ouviram eles glorificarem a Deus em outras línguas. Isso aqui passa. Parece normal, mas essas notícias começam a sair de 4 paredes e começam a esparramar pelas ruas. Vai na minha igreja. Lá tem gente que não sabe falar nem o inglês nem o português, mas chega lá e recebe um idioma novo. E quem é que ensina? É um professor invisível que aparece lá no culto. As pessoas aprendem a falar em outras línguas, o corpo arrepia. O sobrenatural atrai as pessoas.
A igreja começa a se encher da noite para o dia. Paulo se empolga, quer ver um pregador feliz, é dar uma multidão para ele pregar. E Barnabé só anotando, irmão Paulo, vai devagar aí, viu? Eu tenho que mandar relatório para Jerusalém. Um belo dia, Paulo está pregando, além de orar para o batismo com o Espírito Santo e interpretação de língua, ele resolve orar pelos doentes. Barnabé fica em pé, imagina ele dizendo: como é que é isso aí, irmão Paulo? Eu vou orar para Jesus curar. E ele sai colocando a mão, e Jesus começa a curar um por um. Barnabé anota: aqui Jesus cura como em Jerusalém. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Está indo tudo muito bem. A notícia dos que foram curados esparrama pela cidade. No culto seguinte, a igreja está entupida de gente, porque o povo quer cura, e era uma terra de gente doente. E Paulo ministra a cura, só que ele não dá conta de orar por todo mundo, porque é só ele. Barnabé não sabe fazer essas coisas, porque ele é o homem da religião, é o homem engessado pela religiosidade. E Paulo é o liberto. Barnabé tem que ler a cartilha de Jerusalém, e Paulo lê uma cartilha que veio lá do céu. Calma. Ô, Léo, me ajuda aqui, fique aqui naquele canto ali. Paulo está pregando e orando para Jesus curar, e falou: ô irmão Léo, por favor, vem cá, chega aqui perto de mim. Paulo saca um lenço do corpo dele. Pega esse lenço aqui e me ajuda a curar os outros. Entendeu aí ou não? Me ajuda a curar os outros. Pega esse lenço e começa a colocar na cabeça dos crentes aí. E o Léo vai lá só te fazer. Coloca assim, isso. Ele começa a orar e o homem lá dá um grito. As pessoas começam a ser curadas. Pronto. Obrigado, Léo. Obrigado. Se empolgou. Tá bom, Léo, tá bom. Senta ali, Léo, senta ali. É desse jeito. As pessoas começam a ser curadas. Barnabé está aqui, ele não sai, ele vai falar Jesus, sai Genésio. Ele diz: como é que eu vou escrever aqui que o lenço do Paulo está curando? Aí Barnabé levanta a mão e diz: irmão Paulo, pois não, Barnabé, línguas tem em Jerusalém. Interpretação nós já vimos em Jerusalém. Curar colocando a mão nós já vimos em Jerusalém. Mas curar com a roupa, isso não tem em Jerusalém. Como é que o senhor aprendeu isso? Aí Barnabé ouve Paulo dizer: o que eu recebi do Senhor. Mas isso não tem em Jerusalém. Não tem em Jerusalém, mas tem em Antioquia. E não existe dom de curar enfermos. Existe dons de curar enfermos. Você já leu a galeria dos dons em 1 Coríntios 11:12? Todos os dons aparecem no singular, mas o dom de curar aparece no plural. Dons de curar. Por que Paulo escreveu dons de curar? Porque um recebe a cura com a imposição das mãos, outro com a roupa, outro com um copo de água, outro recebe a cura por uma oração por telefone, outro recebe através de um ato profético. As igrejas tradicionais não aceitam isso. Lá na minha terra foi um Deus nos acuda para orar pelos outros, porque os crentes mais antigos dizem: isso aí é mandinga, isso aí é obra de feitiçaria, vai estar levando flor ungida, mato ungido, tudo ungido. Mas e o que foi feito na Bíblia? Deus não trabalha com formas, Deus trabalha com formas. Pegou isso? Eu comi pudim, eu disse um dia desse numa pregação minha, eu comi pudim no mundo inteiro, em mais de 80 países. Parece que o povo vê pastor, lembra de pudim de sobremesa. Todo pudim que eu comi na minha vida, ele era sempre igual, redondo com um buraco no meio. Mudava o sabor, mudava o tamanho, mas pudim é pudim. Por que o pudim é redondo com um buraco no meio? Por causa da forma dele. E nós às vezes pensamos que a religião é uma forma, e a religião não é uma forma. O culto não é uma forma. Cada dia é um dia. Deus tem uma revelação para cada dia. Um Deus usa gritando, outro Deus usa no vento da caverna de Elias. Um prega com uma eloquência louca, outro pega contando piada. Um canta desse jeito, outro canta daquele outro, e aí está a beleza. Mas o crente que é neófito na fé, não tem entendimento disso, ele diz: não, isso aí não é de Deus não. Tem crente que acha que pode julgar o mover do Espírito Santo na igreja. Tem crentes que são juízes de causas espirituais. Uma vez eu estava numa convenção e eu vi lá os pastores debaterem sobre o cair no Espírito, e eu só aqui embaixo olhando. E aí levantou os teólogos dizendo: se cair no Espírito depende, se cair para trás,
É do diabo. E citaram um monte de texto da Bíblia, porque Deus não derruba ninguém de costas para não humilhar. Mas se cair para frente, é de Deus, porque todo homem que caiu para frente, ele estava adorando. E eu deixei eles se debaterem. Aí quando estava terminando, eu falei: posso dar uma palavra? Pode, Marco. Eu fui lá no microfone e disse: eu prego em muitos lugares, já vi gente cair sentado, e eu já vi gente cair de lado. E aí, é de Deus ou é do diabo? Não conseguiram responder, eu saí rindo. Eu disse: quem somos nós para tentarmos falar o que Deus pode e o que Deus não pode? Quem é o homem para dizer: eu sei tudo sobre o que Deus já fez ou fará? Não existe um homem, nem uma mulher aqui dentro que já desceu às profundezas do rio ao ponto de tocar o fundo. Quem sabe nessa noite? Pastor, por que o senhor está pregando isso aqui? Porque você vai andar por muitas igrejas aqui em Orlando que são igual Jerusalém. Mas aqui não é Jerusalém, aqui é Antioquia. O que não tem lá, Deus dá aqui. E quando Deus der aqui, não fique com essa cara de tacho, com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Não fique com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Não fique com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Quando você ver Deus operar, adore e diga: manda mais, Jesus, manda mais. Uma igreja poderosa, uma igreja poderosa é uma igreja que impacta a sociedade. Não é uma igreja que tem 1 milhão de templos, não é uma igreja que tem a maior arrecadação do mundo, não. Deus não precisa em Orlando de 1 milhão de igrejas. Ele precisa de uma, mas que esta uma impacte todas as vidas que entrarem dentro dela. Deus quer que este ambiente seja tão sagrado e consagrado que todos que atravessarem aquela porta já entrem tomando choque pelo corpo, já dizendo: por que eu estou todo arrepiado? O que é que tem aqui? Que eletricidade é essa? E um outro crente estudado para dizer: o Espírito Santo está aqui. Mas lá na minha não tem, mas aqui tem. Por que aqui tem? Porque nós recebemos do Senhor. E o que eu recebi do Senhor, eu dou para vocês hoje. Depois que começam as curas, a igreja entope de gente. Depois que a igreja recebe os dons, ela fica extremamente possuída pelo temor. Chega um dia que começam a trazer os doentes, aqueles que ninguém nunca levou para ninguém, porque são pessoas que nascem com anomalias, pessoas que nasciam sem braços, sem pernas, sem olhos, e colocadas estão diante de Paulo. E Paulo não arreda o pé. Os livros mais antigos contam que Paulo, quando orava por esses doentes, ele colocava a mão sobre os membros que estavam cortados ou amputados ou que não nasceram, e enquanto ele orava, os membros nasciam. Barnabé ficava apavorado. Como? E Paulo dizia: eu recebi do Senhor. Mas o que é isso que não tem em Jerusalém? Isso tem porque Deus me deu a palavra do conhecimento, o dom de operação de maravilhas, o discernimento de espíritos. São dons que estão à disposição da igreja, mas que a igreja nunca mais buscou. E por isso a igreja tem que ficar aí escorada em um único homem que prega, em uma música. Quando falta o cantor, acabou a música. Quando acabou o culto, quando falta o que prega melhor, acabou o culto. Porque nós ficamos atrelados em um só ser humano. Somos um corpo, e cada um tem uma função nesse corpo. E eu sinto que Deus está falando isso aqui porque essa igreja está preparada para ouvir. Deus não falaria isso se essa igreja não estivesse preparada e pronta para a maturidade. Por quê, pastor? Porque cada um de vocês pode nesta noite receber o dom. Alguém gostaria de receber este dom? Mas como é que você quer receber o dom com esse jeito, braço cruzado, mascando esse chiclete, lixando a unha? Aqui não é um teatro. Quer receber, busque. Quer receber, fale com quem pode dar. Quer receber, faça um pacto com Ele, e você vai ver o céu abrir e Deus descer sobre a sua vida numa unção e numa autoridade incrível. A igreja de Antioquia explode em crescimento. Ao explodir em crescimento, Paulo e Barnabé começam a viajar pelas cidadezinhas pequenas. Os dois acabam brigando e se separam. Paulo vai parar na Grécia, e quando ele chega na Grécia, ele entra numa cidade chamada Corinto. E ao começar a ministrar para os coríntios,
Paulo descobre uma nova nuance do poder de Deus. Agora esta igreja, eu sou o pastor, não é Barnabé. Então essa eu posso moldar a imagem daquilo que Deus me deu. E a igreja de Corinto se transforma na igreja mais poderosa da história. Por isso, para esta igreja, Paulo ensina sobre os dons do Espírito Santo. Pense numa igreja poderosa, onde todos os crentes eram profetas, onde todos os crentes interpretavam línguas, onde todos os crentes brincavam para ver quem era o mais espiritual de todos, porque eles buscavam esta graça, esta unção. Depois que Paulo prega esse evangelho e ele esparrama as igrejas, um belo dia há uma convenção. Convenção é uma bênção. E a convenção de Jerusalém esparramou a notícia, recebe crentes de todas as igrejas, e começa a ir para lá os crentes lá da igreja de Paulo. Aí começa a dar problema, porque os crentes de Paulo, quando entram dentro da convenção na igreja de Jerusalém, eles são percebidos pela aparência. Os crentes de Pedro eram sacros na roupa, os crentes de Paulo eram todos bárbaros, eram uns homens com brinco, eram homens com roupas esquisitas, mulheres que não usavam burca, mulheres que cortavam o cabelo, deixavam o cabelo penteado para cima. As gregas faziam isso. Quando entram dentro do culto, pensa no choque. Os crentes de Pedro dizem assim: eita, que Jesus vai salvar muita gente aqui hoje, ó. Abriram o hospício, foram lá na Cracolândia e trouxeram todo mundo para a nossa igreja hoje. Pedro começa a pregar. Enquanto Pedro prega, os crentes de Pedro dão glória a Deus com muita facilidade, porque estão acostumados a comer aquela comida rasa, porque Pedro é um pregador simples. Os crentes de Paulo não, porque os crentes de Paulo recebiam cultura alta. Não é que eles fossem insensíveis, é que eles estavam acostumados a receber uma teologia revelada. E os crentes de Pedro recebiam uma teologia simplesinha. Os crentes de Paulo não davam glória a Deus. Eu imagino os crentes de Pedro dizendo assim: eles não sentem porque eles não são salvos. Não sei, porque com essa roupa aí o Espírito Santo não vai entrar neles nunca. Com cabelo, não, é por isso. Só que daqui a pouco o mesmo Espírito opera, e os crentes de Paulo começam a entrar no mistério. E quando o povo vê aqueles homens de brinco pular e falar em línguas, quando vê aquelas mulheres com aquelas roupas esquisitas falar em línguas, os crentes de Pedro fazem um sinal da cruz. Não, isso é demônio. Dá um tumulto, porque no final do culto eles vão perguntar: de que igreja vocês são? Eu sou da igreja da Galácia. E você? Eu sou da igreja de Tessalônica. E você? Eu sou da igreja de Antioquia. E quem é o pastor de vocês? O nosso pastor é o apóstolo Paulo. Apóstolo quê? Paulo. Não tem nenhum apóstolo Paulo consagrado por esse ministério aqui não. Chegam lá em Pedro e dizem: bom, Pedro, tem uns crentes aí de uma igreja de um tal apóstolo Paulo. Pedro: apóstolo o quê? Eles estão dizendo que estão vindo dessas cidades. Tem uma cidade que nós tínhamos uma igreja lá, que era lá na Antioquia. E quem era o pastor lá? Barnabé. Chama Barnabé para mim. Barnabé vai passar pelo crivo do ministério. Coitado de Barnabé. Está ele sentado e o povo dizendo: que história é essa? Que história é essa que nasce braço, que nasce perna? Quem é esse tal de Paulo? Estão dizendo que ele começou com você lá. E eu imagino Barnabé gaguejando: é aquele que o Espírito Santo falou, ué. Que Espírito que falou, rapaz? Eu não consagrei ninguém, nós não escolhemos ninguém. Você puxou a capivara dele? Capivara no Brasil é uma ficha corrida, né? Você sabe quem é o pai dele, de onde ele vem? Como é que se consagra alguém? Mano, não fui eu que consagrei não. Quem consagrou ele? Chama ele aqui. Ai, Jesus. Pode imaginar a cena? Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, os dois gigantes da fé, dois homens apaixonados por Jesus, dois homens escolhidos por Jesus, dois homens amados, separados pela religião. Paulo conta que quando chegou perto de Pedro, Pedro fez a seguinte pergunta para ele: quem te consagrou apóstolo? Ninguém perguntou para Paulo: como é que o cego vê? Como é que o surdo ouve? Como é que o paralítico anda? Não. Quem te consagrou apóstolo?
É mais importante isso do que as curas. É mais importante saber de onde veio do que os sinais. Ah, Jesus, como isso é ruim. Talvez nenhum pregador teria coragem de pregar essas coisas, mas eu tenho. Porque meu ministério nasceu esquisito. Você sabia que eu preguei nos maiores eventos do mundo sendo diácono? Assembleiano. Mas como, pastor? Diácono não prega em congresso. Ninguém sabia que eu era diácono. Quem me levou me apresentou como pastor. Então o senhor mentiu? Não, eu omiti. Ninguém perguntou para mim, ué. Está aqui o pastor Marcos. Eu recebo em nome de Jesus. Eu creio, eu tomo posse. Eu preguei no congresso dos Gideões, no auge daquele congresso, 3 anos como diácono. Até que um dia estou andando com o pastor presidente na época lá da convenção, e ele dirigindo o carro falou: Marco, filho, você pertence a que convenção em São Paulo? Eu não sabia que tinha mais de uma. Eu falei, como é que é? Que convenção? Eu falei, eu não sei não. Eu falei, como você não sabe? Se você é pastor. Ele falou, cadê a sua credencial? Oh meu Deus, que tristeza. Quando eu apresentei a minha credencial de diácono, o pastor estacionou o carro, ajeitou o óculos, olhou para mim e disse: seu mentiroso, seu vagabundo, você vem aqui enganar o povo. Eu falei, mas eu não enganei ninguém não. Você disse que é pastor. Eu disse, prova que eu digo. Eu nunca disse. Vocês que falam que eu sou pastor. E eu recebo a profecia. Esse pastor ligou para o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Assembleia de Deus do Brasil. Só tem 160 mil templos sob a administração dele. Pastor José Wellington, o senhor conhece Marco Feliciano? Eu falei, não sei quem é não. Mas ele é do campo de Ribeirão Preto. Espera que eu vou ligar para o pastor de Ribeirão Preto. Oh meu Deus. Pastor José Wellington ligou para o pastor Santana, Antônio Silva Santana. Pastor Santana, o senhor conhece Marco Feliciano? Conheço, é um diácono aqui da igreja. Ele é o que, Santana? Diácono. Mas ele está pregando pelo mundo inteiro. Ele botou na cabeça que é pregador, não tem quem tira. Mas ele está falando para todo mundo aí que é pastor. Pois é, mas eu nunca consagrei ele a pastor não. As agendas que eu tinha fecharam da noite para o dia. Da noite para o dia eu comecei a passar necessidade, porque eu deixei tudo que eu tinha para viver da fé. O pastor nem para me dar uma chance. E o dia que eu fui falar para ele, pastor, o senhor não tem intenção de me consagrar? Ele disse, você está pedindo para ser consagrado, rapaz? Consagração não se pede, se recebe. Meu Deus, que sofrimento. Eu vim pregar aqui uma vez nos Estados Unidos, na igreja do apóstolo Oriel de Jesus. Ele morava numa casa no centro da cidade, lá ainda em Somerville. Eu cheguei, sentei, porque eu chorei o voo inteiro, porque as minhas agendas tinham sido desmarcadas. Eu sentei no sofá, ele estava tomando banho. Quando ele saiu do banheiro, ele saiu orando em línguas. E ele olhou para mim e disse, por que Deus me mostrou você chorando no voo? E eu comecei a gaguejar com medo de falar para ele também não entender e fechar as agendas para mim. Eu falei, eu não vou mentir para o senhor, eu não sou pastor. Ele, não é? Você pregou aqui? Eu falei, pastor, eu sempre me apresento como pastor, mas eu não sou pastor. E comecei a chorar. Ele olhou para mim e disse, você não é pastor lá no Brasil. Aqui nos Estados Unidos você é, porque você tem credenciais de pastor. Você tem credenciais de pastor. Eu já ouvi você pregar e Deus operar. Eu vi Jesus salvar, eu vi os jovens se espelharem em você. Você é pastor, só temos que dar um jeito para ver como é que eu vou te consagrar. Falei, por quê? Ele falou, não, deixa eu pensar. Ele entrou no quarto dele, daqui 2 horas ele voltou. Olha, sábado eu vou receber 3 pastores no ministério. Era o pastor Gesiel Gomes, o pastor Paulo Lucas Sacramento e um outro pastor que vinha do Brasil. E eu vou aproveitar e consagrar uns pastores. Como eu vou falar na frente da igreja, nós vamos consagrar e receber pastores. E eu vou chamar os nomes, então eu não vou falar quem vai ser consagrado, nem quem vai ser recebido. Quando eu falar seu nome, você vem para frente. O povo vai achar que eu estou te recebendo, mas eu vou estar te consagrando. Oh, que loucura, olha, assim foi a minha chamada. Assim foi a minha vocação. Naquela noite eu fui consagrado e ele me deu uma credencial de pastor. Nem com credencial me aceitaram no Brasil.
Não aceitaram até Deus me levantar. Porque tentaram matar, mas não puderam. Fecharam uma porta, Deus abriu 10. Me expulsaram do ministério, 10 ministérios me chamaram. Hoje, todos me chamam de pastor e ainda tem que me chamar de deputado federal. Você consegue imaginar o que é isso? Mas eu tinha a oportunidade de ler na cartilha deles. Porque o meu pastor me propôs: eu te consagro se você abandonar a itinerância e pastorear essa igrejinha aqui lá não sei onde. Eu falei: pastor, mas a minha vocação não é essa, eu sou um pregador, eu não sou um pastor de igreja. Ele falou assim: prova, pastor tem que pastorear, tem que sofrer. Na cultura assembleiana, né? Você quase mata a pessoa, porque aquele que foi consagrado quase morreu também. E aí, então, o que ele passou, ele quer que o outro passe. Quando na verdade tinha que ser o contrário. Se você sofreu, não faça as outras pessoas sofrerem. O que não foi bom para você não é bom para os outros também. E foi assim que nasceu o ministério que Jesus me deu. Assim nasceu o ministério de Paulo. Diz a história que nesse dia que Paulo e Pedro ficaram face a face, Paulo desconcertou Pedro. Paulo disse aqui no texto, preste atenção com o Espírito. Olha o que Paulo diz: Pedro, Jesus deu para você um evangelho diferente do meu. Pastor, mas o próprio Paulo disse: ainda que um anjo de luz se apresente e pregue um outro evangelho, seja ele anátema. O próprio Paulo diz: Pedro, Jesus te deu um evangelho diferente do meu. O seu evangelho é o evangelho da circuncisão. O meu é o evangelho da incircuncisão. O seu é o evangelho da lei. O meu é da graça. Enquanto você corta o prepúcio do órgão genital dos moços para eles serem salvos, o meu Jesus circuncida o coração. Ele muda a mente, o caráter. Ele muda os valores. Ele transforma a personalidade. Você vê esses crentes meus, eles podem não ter cara de crente, mas tem coração de crente. Plantam igrejas, são dizimistas. Se você colocar qualquer um desse aí para pregar aqui, você vai ver o que acontece em Jerusalém. Coloque aquela mulher com aquela roupa estranha para pregar aqui, para você ver o que acontece com as suas. Paulo diz aqui a carta aos Gálatas: há 14 anos atrás eu encarei Pedro na cara. Lembra que eu li aqui o último versículo? Paulo diz: e eu resisti a Pedro, a Cefas, na cara. Paulo encarou Pedro, eles quase saíram no tapa por causa da igreja. Por quê? Um tinha uma visão, o outro tinha outra. Só que os dois são apaixonados por Jesus. Jesus precisava de um e precisava do outro. Eles nunca caminharam juntos. Terminaram a vida, um lá, outro cá, mas os dois deixaram um legado. Jesus respeitou a chamada dos dois. Jesus aceitou como ambos viam a sua presença. E isso fez o cristianismo ser o que é hoje. Pois bem, Jesus me trouxe hoje aqui só para te dizer: até quando você vai sofrer dentro de uma religião morta? Dentro de um ministério que só roubou de você a graça, que te transformou num ser ruim. O crente religioso, ele é ruim. Ele é incapaz de estender a mão para quem está caído, mas ele é o primeiro a decretar a falência, a exclusão do outro que ele vê cair. A religião mata o ser humano. E pior, a ferida provocada pela religião não tem cura. Só o amor, só a graça. Quando eu vejo esse ministério aqui, eu conheci ele há pouco tempo, e eu converso muito com o Roberto. Roberto me fala da atitude de vocês hoje, que vocês fazem, que vocês levantam pessoas. Eu falei: meu Deus, que nasçam mais ministérios assim. Que esta igreja seja chamada de hospital aqui em Orlando. Que entre aqui os doentes, os feridos, e que Jesus comece a fazer milagres. Porque eu estou pregando aqui para Paulos, para homens e mulheres que eram ruins por dentro, traumas, crises, abandonados pela religião, mas não se afastaram de Cristo. Você pode não ter dado um glória a Deus até agora, porque você está aí fazendo birra, né? Está birrento com Jesus, tá igual uma criança birrenta. Fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, mas você ainda está aqui. É melhor estar aqui do que não estar aqui. Aí o Jesus me traz de fora e diz assim: hoje eu vou abrir o olho deles.
Hoje eu abro a mente deles. Hoje eu planto dentro deles a verdadeira graça, a verdadeira chamada. A verdadeira chamada não vem da horizontal, vem da vertical. O que o homem dá, o homem toma. Por que é que nunca conseguiram me parar? Porque não foram os homens que me deram. Se fossem os homens que tivessem me dado, se tivessem me colocado em uma religião, se tivessem me colocado dentro de uma caixinha, se tivessem feito qualquer coisa comigo, eu não teria recebido nada na minha vida. Se descolhe, deixa Deus abrir o seu coração, a sua mente. O cristianismo é muito mais profundo do que tudo isso. Servir Jesus é mais profundo que estar apenas em uma igreja, apenas em uma religião, estar apenas filiado a um ministério. Servir Jesus é muito mais profundo do que isso. Está na hora de você voltar a ser feliz. Está na hora de você arrancar de dentro de você aquelas coisas que plantaram aí dentro. Seu casamento não deu certo, você nunca mais vai ser obreiro. O povo ruim, povo cruel. Eu era do ministério lá no Brasil, e eu me lembro como se fosse hoje. Fizeram uma convenção e havia uma comissão de ética da igreja. E estavam estudando um caso para saber o que fazer com um pastor que cai em pecado de adultério. Depois de 2 horas de tempo fechado, um maior deles, o doutor da lei, escreveu a lei, criou a comissão e foi aprovado. Pastor que cair em pecado, 10 anos de banco. Não pode cantar no coral nem nada, vai ser membro de banco se quiser. 10 anos depois a gente reavalia. A lei foi aprovada com louvores, com aplausos. 3 meses depois, a lei foi aplicada sobre aquele que criou ela. Você entendeu ou não? O homem que criou a lei foi o primeiro a ser punido por ela. O primeiro a ser punido por ela. Com a medida com que você mede, você é medido. Se você planta misericórdia, você colhe misericórdia. Se você planta perseguição, você será perseguido. Se planta amor, colherá amor. Se planta ódio, colherá ódio. A lei está estabelecida. Pela história de Paulo, eu estou provando para você que é possível a sua chamada acontecer. Não no seu tempo, mas no tempo dele. Mas você tem que ter coragem. Tem que ter as costas largas. Tem que suportar, porque se te baterem, você tem que aprender a levantar. Pergunta para mim, como é que o senhor aguenta, pastor? Eu não sei bater, mas pensa no homem que aguenta apanhar. Eu sou mestre em apanhar. Pode me, já tomei pancada de tudo quanto é lado. Colocaram um apelido em mim no Brasil, eu sou o Highlander. Lembra do Highlander? Não? Era um super-herói que não morria. Podia fazer o que fosse nele, que ele terminava o filme, ele estava vivo de novo. Os meus amigos perguntam, como é que a gente faz para ser como você? Eu disse, eu plantei a vida toda misericórdia. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Eu sempre honrei os meus pastores, enquanto eles faziam o que Deus mandava. Quando tocavam em mim, eu não brigava com eles, mas eu me retirava e ia orar. Nunca levantei a mão nem a voz para um pastor meu, nunca. Mesmo sabendo que eles estavam fazendo uma coisa que não era devida. Eu ia chorar, subia a montanha, gritava. A árvore que me acompanhava na oração, coitada, eu arrancava a casca dela, tanto tapa que eu dava nela. Mas eu não tocava nos ungidos do Senhor. E eu orava, Senhor, me abre o caminho. Você não vem pedindo para Deus te abrir o caminho? Você acha que você veio mesmo hoje aqui porque alguém te convidou? Você acha que você veio atraído pela propaganda que foi feita? Nada disso, foi o Espírito Santo que te trouxe. Ele te trouxe para dizer para você, você vai morrer se continuar do jeito que está. Vai passar o tempo, vai passar a oportunidade, vai embora a sua saúde, e você vai terminar os dias vazio. Não deixe a religião te matar. Homem não conhece tudo sobre Deus. Cada um Deus trata de um jeito. Não tente fazer da sua experiência pessoal uma doutrina. Não tente fazer com que Deus haja com o seu irmão do jeito que ele age com você. Não tente, é impossível, não vai dar certo nunca. O que é seu é seu.
e o que é do outro, do outro. A um Deus pede isso, ao outro Deus pede outra coisa. Velho Testamento, Davi peca, dorme com a mulher que não é dele, manda matar o marido dela e vive. Mas na lei o adúltero morre, mas Davi vive. No Novo Testamento, tem um casal que vendeu a casa por um valor e diz que vendeu por outra. Eu nem a minha venderia. Eles ainda deram alguma coisa na igreja. E os dois morreram porque contaram uma mentira. Só que eles morrem na graça. A graça é o perdão, não é? A lei é a condenação. Mas na lei, o que devia ser condenado viveu. E na graça, o que devia ser perdoado morreu. Então não existe uma fórmula. Cada um é cada um. Deus tem um mistério com cada um. O dia que você entender isso, você vai parar de olhar a vida dos outros. Deus tem um mistério com cada um. Eu termino como comecei. Deus não erra quando chama. Deus não errou quando te chamou. O seu problema é que você tenta se comparar com os outros. Aí não dá. Que Deus te levante. Que Deus te dê o melhor ano que você já sonhou inteiro aqui nessa terra. Que a sua vida cresça. Que você dê muitos frutos. Que você possa voltar a sentir o gozo de servir ao Senhor. E se isso acontecer, a sua família toda será atingida por essa graça. Que Paulo seja nesta noite a nossa inspiração de superação. Não há desculpa para você não sonhar mais. Não há desculpas para você não querer mais ser pregador. Ninguém pode tirar de você o seu dom, porque foi Deus quem deu. Agora você tem que acreditar. Amém? Fica de pé comigo. Vou pedir para você fechar os olhos. Vou pedir para você inclinar a cabeça. E eu queria nessa noite aqui orar aqui no altar, somente com homens e mulheres que carregam uma ferida na alma, um trauma, um transtorno, uma mágoa, uma humilhação provocada por ministérios. Pastor, mas se eu for, o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Mas Jesus pode hoje colocar uma cura. Eu já tenho um irmão aqui. Incline a sua cabeça. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Vem, você está ferido. Se eu vender, você está machucado. Você está machucada. Em troca do amor, você sente dores. Vem. Eu já tive onde você está. Eu já tive onde você está. Eu já vi pessoas quererem se matar. Nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Nerai sui antrevelecando roubas, narabashuri que antrevelecara las tormas. Roberto, só um pouquinho mais baixinho. Nós tivemos no Brasil neste último ano
pelo menos 5 ou 6 pastores que se mataram. Um deles era meu filho na fé, da minha igreja. Tem pessoas vendo a gente pelo Facebook agora, pela internet. Quando eu faço um convite desse de altar, não é uma coisa de religião. É porque a Bíblia diz que quem pega nas pontas do altar encontra misericórdia. Em nome de Jesus, arruma força. Eu sei que você já não acredita mais nisso. Pastor, eu já fui muitas vezes, não acredito mais. Venha. Ainda que você não sinta nada, venha. Deixa Jesus tratar você nessa noite. Você ainda vai dar muito certo. Seu ministério vai ser grande. Escreve o que eu estou dizendo. Deus não abriria a boca dele para trazer um profeta para falar essas coisas se algo extraordinário não fosse acontecer. Você tem que pelo menos ter uma atitude, coragem. Quebra esse maldito orgulho. Essa mágoa nunca te levou a nada. Você não consegue se adaptar em lugar nenhum por causa disso. Venha, vença. Venha, isso, venha. A igreja orando, a igreja orando. Está acontecendo milagres aqui. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Yeshua. Ajuda. Eu preciso de pastores, missionários, missionárias, obreiros, membros sarados desta igreja, líderes de células. Me ajudem aqui. Escolha uma das pessoas que estão aqui e abrace ela, por favor. Me ajude, me ajude, me ajude, me ajude rápido. Saia do seu lugar, não importa de onde você é. Venha, venha, líderes, os levitas da casa do Senhor, venham, me ajude, me ajude, me ajude. Eu preciso de alguém para abraçar. Renato, Renato, vem cá, abrace o Léo aqui para mim, vem cá, por favor. Pastor Renato, vem cá. Eu preciso de alguém para abraçar esse irmão aqui. Cadê os obreiros? Isso. Eu preciso de alguém para abraçar essa irmã aqui. Eu tenho aqui isso. Por favor, irmã Simone, abrace ela, por favor. Eu preciso de alguém para abraçar esse moço aqui. Tem um jovem para abraçar esse rapaz. Venha, em nome de Jesus, vai, Roberto. Yeshua. milhares e milhares. Recebe a cura. O mais belo entre recebe a milhares e milhares. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, teu é o reino, tua é a glória. Pai nosso dos céus, Espírito Santo, cura.
Espírito Santo, arranque o mal. Espírito Santo, liberta. Espírito Santo, devolve. Os batizados comecem a orar em outras línguas. Os profetas ressuscitem. Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra. Você que está em casa, recebe esta graça. Recebe esta visitação na sua casa. Do céu, Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Eu profetizo que o mesmo Espírito que visitou Paulo quando estava abandonado em Tarsis visite a sua vida nesta noite. Eu profetizo que as mesmas revelações que foram dadas ao apóstolo São Paulo sejam dadas a todos os que estão debaixo deste teto nesta noite. Todos os que vieram à frente estão ajoelhados, fiquem de pé. E todos os que estão de pé, levantem a mão direita para o céu aberta comigo e diga em nome de Jesus: a religião não me atrapalhará, os demônios não me roubarão mais. Eu ordeno que todos os demônios que lutaram contra a minha fé venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão com autoridade. Eu conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. E aí você abraça pelo menos 3 pessoas e vai dizer para cada um deles: a sua chamada vai vingar. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, a sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, esta igreja vai crescer a 100 por 1. 2,5, Orlando será chamado de capital do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima. Abrace 3 pessoas e profetize. Profetiza, profetiza. Oh glória. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. E frente eu irei, pois eu sei que vivo está. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia.
pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Amém? Murche a barriga, estufe o peito e olhe nos olhos da pessoa que está do seu lado. Se o olho dela não estiver vermelho, enfie o dedo no olho dela, por favor. Oh, glória. Valeu? Bora fazer uma vigília hoje ou não? Quem encara uma vigília hoje? Deixa eu ver. Tudo falso. Começa a vigília, fica só eu aqui, né? Tome seu assento aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Valeu? De verdade? Posso voltar outro dia? Acho que em julho eu volto. Aí vem passar. Ah, mas você tem conferência em julho? Sério? E eu não estava nem sabendo. Já estou agendado e não estou nem sabendo. Maravilha, pode contar comigo, vai ser uma bênção aqui. Queridos, eu queria fazer um pedido a vocês hoje. Posso? Segunda vez que eu estou aqui, eu já estou tomando intimidade, né? Eu estava ouvindo o pastor aqui falar no começo do culto sobre a missão que ele foi na Índia, né? E eu me lembrei de quando eu tive a oportunidade de ir a lugares como esse. Só entende de amor e fé cristã quem vai num lugar como esse. Servir a Deus quando você tem tudo é muito fácil. Duro é servir a Deus quando você não tem nada. Eu me lembro que eu preguei em Angola uma vez, isso há 20 anos atrás, foi a primeira vez. O país estava em guerra ainda e tinha aquele maluco do Jonas Savimbi, que era o líder da UNITA, era um terrorista. Eu assisti VHS dele pegando crianças de 5 anos, arrancando a cabeça delas com um facão, só para chamar a atenção da ONU, porque a ONU queria acabar com a guerra, só que os Estados Unidos apoiavam Jonas Savimbi e a Rússia apoiava o governo de Angola, porque o governo de Angola era comunista. Então, um inferno na terra, né? E eu preguei ali em cultos que moveram a minha vida, pastor Verbênia. Moveram assim, imagina eu, um assembleiano, criado no meio do mato, onde tudo era pecado, até respirar era pecado. Tinha uma cota de oxigênio para respirar por dia, né? Aí eu vou pregar num lugar com 3.000 pessoas, sentadas no chão. Não tinha energia elétrica, era tudo com lamparina. O pastor improvisou um microfone ligado numa caixa de som, ligado numa bateria de carro. Eu falava aleluia, o povo entendia glória a Deus. Pense numa luta. Esse culto mudou a minha história, porque eu vi um grupo de senhoras do círculo de oração, devia ser círculo de oração. Ele disse, nós vamos ouvir agora o departamento feminino cantar. E ficaram em pé, não tinha um instrumento. O instrumento deles era um ritmo tirado na mão e nos pés. Aí eles faziam a ginga deles e batiam aqui, aqui, aqui. 500 pessoas fazendo isso. A poeira levantou com força. E aqui num canto tinha um paralítico, mas aqueles paralítico, que as pernas tudo tortas. E eu ouvi esse homem gritar, Deus, eu queria ter pernas para dançar igual elas. E eu vinha de uma igreja que era pecado dançar. E eu vi Jesus curar aquele paralítico. Enquanto elas cantavam, ninguém orou por ele. Foi uma coisa de... Você já viu um milagre de verdade ou não? O milagre de verdade, ele não arranca a glória a Deus da gente. Ele cria temor. Caiu um temor na gente. Você percebe que tem algo fora do normal. E eu vi um milagre acontecer naquele dia. Só que quando as mulheres sentaram, o pastor viu que eu olhei para elas e eu notei. Tinha umas 500 mulheres carecas. Carecas. E lá na minha terra, a mulher cortasse o cabelo, perdia tudo, né? E eu olhava para elas, o pastor viu que eu fiquei desconcertado. Ele falou, pastor, o senhor está vendo que as mulheres raparam a cabeça? Eu falei, sim. Ele falou, então, nós tivemos um surto de piolho. E 30 mulheres tiveram que rapar a cabeça porque ficaram machucadas. As outras 400 e poucas ficaram, sim, tomaram o sentimento delas, disseram, se as nossas irmãs vão ficar careca, nós também vamos. 500 mulheres raparam a cabeça. Eu nunca tinha visto um amor desse jeito. Imagine uma mulher deixar a sua beleza por causa da outra.
Eu já vi o contrário, uma querer matar a outra. Então eu aprendi muito. E essa igreja, eu preguei nela o primeiro dia, depois preguei em mais 30 igrejas pelo país, e eu terminei pregando nessa igreja. No último dia que eu preguei nessa igreja, o pastor estava todo alegre, né? E ele falou: pastor Marco, ele esperou eu pregar. Quando eu terminei de pregar, disse: olha, essa igreja aqui, nós queremos te dar um presente. Eu falei: bom, presente eu quero receber, né? Achei que era uma camisa, um sapato. E o senhor aceita? Eu disse: aceito. Saiu um diácono correndo para o meu lado com um saco de 60 quilos, desse tamanho. Sabe aquele saco de estopa? Alguém lembra de estopa no Brasil? Saco de batata. Um saco de 60 quilos. Eu falei: o que é isso, pastor? Nós vamos te dar uma oferta. E a igreja vibrou. E eu fiquei com tanta vergonha. Disse: não, pastor, eu devolvi o saco. Eu falei: não, pastor, primeiro que eu não preciso dessa oferta. Eu levantei ofertas no Brasil para pregar aqui. Eu faça outra coisa com isso. Devolvi o saco para ele. Ele olhou para mim assim, com um olhar de cobrança, e disse assim para mim: você está roubando o meu povo. Eu disse: mas eu estou devolvendo. Ele disse: você está roubando a bênção do meu povo. Eles passaram 30 dias juntando alguma coisa para te dar de presente. Você não pode ir para casa sem levar. Aí eu me senti envergonhado. Eu falei: então tá bom, pastor, eu pego. Fiquei com o saco aqui. Ele falou: não é aqui não, você vai ficar lá na porta. Eu carregando aquele saco no meio da igreja. Você riu porque não foi você. E eu fiquei lá na porta, morrendo de vergonha. Aí fizeram uma fila indiana. Ninguém saiu da igreja sem deixar uma oferta. 3.000 crentes. Mulheres, crianças, velhos e homens. O primeiro menininho que Jesus colocou na frente, porque não foi o pastor, foi Jesus que colocou ele, colocou ele para me quebrar. O menininho chegou perto de mim com aquele barrigão, né? Só tinha barriga e pele, e perna e osso. Aquelas perninhas desse tamanho que ele...